Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Na Jornada. Eu sou a Bruna Mello, estamos aqui a Thaís e o Ricardo, nosso querido convidado de hoje, e vamos falar sobre algo bem importante, não apenas, para a doutrina espírita, mas pensando em Deus, pensando em religiões, que tenham esse Deus único, assim como é a do espiritismo que nós aqui acreditamos, né? Vamos falar um pouquinho sobre o senso de filho de Deus. E antes de mais nada, queremos agradecer ao Ricardo. Ricardo, muito obrigada pela tua presença, por aceitar o convite de estar aqui conosco. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço esse convite com tanto carinho aqui. Então, vamos ver. E Ricardo, antes de tudo, se apresenta um pouquinho pra gente, aí conta pra gente a tua trajetória no espiritismo, o que tu gosta de estudar, o que tu vem estudando aí pra nossa audiência te conhecer um pouquinho. Tá. Eu sempre tive dificuldade dessas apresentações, né? Definições e, Ele não esperava por essa pergunta, gente. então, se eu fosse dizer, eu sou um eterno aprendiz. Eu Ótimo. gosto de aprender e sempre, desde que eu me dou por consciência da evolução, vamos dizer assim, mesmo como não dentro do espiritismo, mas sempre gostei de aprender, sempre gostei de ler, estudar e buscar enriquecer o meu conteúdo naquilo que eu me focava. Onde é que estava o meu foco ali? Eu estava buscando informações. Num tempo que não se tinha internet, então às vezes era ir para bibliotecas, livros. Então sempre gostei de estudar. Dentro do espiritismo, foi uma trajetória de uma família católica bem fervorosa. Mas chega um momento que algum vazio vai se tornando palpável e vai incomodando. E quando o Evangelho segundo o Espiritismo caiu nas minhas mãos, eu devorei ele, né? E eu disse, eu sou espírita e nem estava sabendo disso. Né? Não Mas por acaso. isso não me levou a procurar um centro espírita. Foram anos, muitos anos depois, que eu recebi um chamado e aí entrei para um estudo mais sistematizado da doutrina e aí foi ampliando o entendimento. Não que você se tenha atingido um grau elevado, não. Como eu disse, ainda estamos aprendendo. Isso que é bom, eu gosto. Que bom, ficamos felizes mesmo com a tua participação. Acho que a gente tem histórias bem parecidas, né? A gente vem de um contexto muito católico, né? Essa questão de buscar, né, uma essência religiosa ou algo mais. E em um determinado momento a gente se descobriu espíritas, né? Nos E descobrimos assim, fomos por caminhos que nos levaram a acreditar que essa doutrina respondia coisas que talvez outras doutrinas deixavam esse vazio. A gente falou nisso, né, em outro podcast aqui, que a é, gente sentia isso também. sempre a gente cada um tem o seu caminho apropriado, onde ele se sente mais à vontade, onde responde aquilo que ele está buscando, mas todos os caminhos são válidos. Tá? Todos têm a oportunidade de crescer. Basta buscar esse crescimento. Que aí no seu caminho ele encontra. Na sua vertente doutrinária, religiosa, ele pode encontrar, porque tem recursos belíssimos, em todas elas tem recursos para aquele que busca. Excelente. E essa resposta ela é muito, como tu disseste, né, do coração de cada um, né? Se a gente consegue responder as respostas que precisamos para suprir, né, o nosso espírito, as nossas necessidades. E bem legal. Não sei se tu quer comentar algo sobre isso agora. Não, Thaís está calada ali. Só queria dizer que eu tô tão feliz do Ricardo estar aqui. Que de alguma forma a gente tá fazendo aqui, porque teve um intermédio do Ricardo, porque a gente se, né, Bruna? E é muito interessante isso, assim, tipo, o Ricardo é um colega de tarefa dentro da casa espírita, uma pessoa legal de conviver, assim. Então, tô feliz que tu tá aqui, Ricardo. Ah, obrigado, também estou feliz de estar com vocês. E agora me lembrei uma frase que eu disse para a Bruna. Nós estávamos esperando por ti. Eu não sei, veio aquela intuição e eu disse te É lembra quando a gente começou a verdade. fazer o grupo de estudos? Foi uma intuição, ó, eu não sabia bem o que era que nós estávamos Eu não esqueço isso. Isso foi muito forte Eu não sabia quando o o Ricardo que disse era isso. que era legal. Mas, que bom. E a vida nos coloca, né, nisso. Que bom que nós estamos juntos aqui. Vamos aproveitar, né, então, bastante esse nosso tempo. Obrigada pela audiência de todos vocês aqui conosco. E voltando, né, hoje o nosso episódio é sobre o senso de filho de Deus. Mas por que senso de filho de Deus? De onde vem isso? E para explicar um pouquinho para vocês essa introdução, o senso de filho de Deus é uma frase mencionada dentro do prefácio do livro
o Mensageiros. Os Mensageiros, ele é um livro psicografado pelo Chico Xavier, de autoria do André Luiz. André Luiz é um autor espírita, né? Que enviou muitas mensagens, muitos livros, muitas biografias a partir de Chico Xavier. E são livros que falam, né, da vida de um espírito no além-túmulo, né? No plano espiritual, na vida espiritual. E é uma daquelas obras mais do início da doutrina, onde começa a se contar para a humanidade como de fato é a experiência de um espírito na vida espiritual. Diferente de outros livros da doutrina que falam, né, da parte mais do estudo, sistemática, de como é o funcionamento dos espíritos, da comunicação, o André Luiz ele vem elucidar questões de vivência, as dúvidas que um espírito tem no plano espiritual, como é o período, né, esse momento na erraticidade, o que acontece. Então tem um ensinamento bem importante. Esse livro é o segundo livro da coletânea dos livros de André Luiz. Acredito, inclusive, que muitos de vocês conheçam o filme que foi lançado recentemente, né? O segundo filme já existia, O Nosso Lar, né? E aí agora ele é Nosso Lar 2, mas ele é a história dos mensageiros, então quem assistiu pega um pouco da ideia, mas é muito superficial perto de tudo que esse livro fala, né? E para explicar para vocês de onde que vem, esse trecho, né, ele é um trecho que está no prefácio do livro. O prefácio do livro é escrito pelo Emmanuel, que é o mentor do Chico. Ele escreve esse prefácio para introduzir a importância naquilo que o livro vai se deter, vai se importar, né? Mas também para trazer para vocês, em resumo, a Thaís vai ler para a gente o trecho, porque o prefácio ele é longo, mas nós focamos no último parágrafo do prefácio, que tem uma mensagem que para nós daria um outro livro, ali só o prefácio, né, uma discussão, enfim, a gente gosta tanto desse final desse prefácio que a gente resolveu transformá-lo em um podcast. Não que não vão existir outros, né, porque a gente pode ter Senso de Filho de 1, 2, 3, 5, e vai ter bastante assunto para a gente discutir, mas a gente acha bem importante. Então, antes da Thaís ler, quero só dar uma ideia para vocês do que esse livro traz, porque é importante contextualizar, né, Thaís, Ricardo? Mensageiros é um livro, assim, o André Luiz no primeiro livro, né, Nosso Lar, ele tem as primeiras impressões do plano espiritual, ele ainda está entendendo o que está acontecendo, o papel dele em relação ao trabalho, o que se faz no plano espiritual, ele tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, ele ainda vincula muito a vida física à vida espiritual, né? É um momento de muito aprendizado, de entendimento do que está acontecendo. E no segundo livro, dado alguns anos espirituais de aprendizado, esse livro ele traz uma clareza um pouco maior do André Luiz no sentido do trabalho, da função do trabalho, do trabalho mediúnico, não só do plano espiritual, mas principalmente ele traz informações de espíritos que desencarnaram a partir de experiências mediúnicas, de missões espirituais e que falharam ou conseguiram mais ou menos suprir essas missões, né, completar, e quais as experiências que eles tiveram. E que quando a gente cansa, né, de alguns aprendizados, quando a gente se sobrecarrega, a gente consegue ver mais no plano espiritual como a gente errou, o que a gente acertou e consegue corrigir. Então esse livro ele traz muito a ideia mesmo de um inventário onde o autor espiritual consegue perceber falhas, erros, ajustes e traz isso para o livro de uma forma muito sensível, nos colocando como um ponto central para que a gente veja a nossa vida como trabalhadores da obra de Cristo, como trabalhadores da obra divina, e o que a gente está fazendo dessa encarnação, como é que a gente está aproveitando essa oportunidade de trabalho, para que depois, quando a gente chegue também no plano espiritual, a gente possa olhar para isso e ver que a gente fez um bom trabalho para nós e para o mundo. Aqui é um resumo muito pequeno de tudo que acontece nesse livro, mas só para dar uma ideia para vocês, né, do que ele discute, se o Ricardo e Thaís quiserem complementar com algo mais que eles achem relevante. Mas, caso contrário, a gente pode, então, partir, né, para a última frase aqui do prefácio, que a Thaís vai ler para a gente, que é onde a gente vai se dedicar. É interessante, né, porque a gente está falando de um livro que traz o mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, mas para que a gente faça uma análise da vida que a gente está vivendo aqui. Então, assim, não tem como tu não olhar para lá sem perceber o que está rolando aqui, né? Então, quer dizer, é uma continuação, né? Tem as consequências. Exato. Não são vidas isoladas, Não são etapas isoladas, distantes, né? Elas são uma sequência infindável. Então, eu vou fazer a leitura desse último parágrafo, que ele diz assim:
Se procuras amigo, eu acho que é uma coisa interessante a gente pensar, né? Como se Emmanuel estivesse falando pra gente, assim, né? Pra cada um de nós, assim, quem é o amigo aqui? Sou eu, cada um de nós, né? É chamado direto. Se procuras amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor. Essa mensagem, ela foi do dia 26 de fevereiro de 1944, que Emmanuel ditou ela, né, através do Chico pra gente, assim, esse último parágrafo. Quer começar falando alguma coisa sobre isso, Ricardo? Eu estava olhando aqui no livro que eu tenho, Emmanuel ainda está assim, ó, E.M. Manuel. Né? Então, ainda trazia uma referência à eminência Manuel, talvez a uma condição de religiosa, né, de Manuel, uma vida anterior de Emmanuel, e aí depois se conjugou, né? Mas são só fatos, algumas informações sem muito interesse na nossa história de hoje, né? A primeira coisa que ele, como tu disseste, né, amigo, ele nos convida, mas ele nos dá assim, se você está procurando a luz, então ele já dá uma condição inicial para aqueles que estão buscando, né, buscar, e aí a gente já viu buscar e achareis, né, aí a gente começa a entender que essa busca tem que ser movida a partir de um sentimento profundo, que onde diz cansado da animalidade, cansado dessa vida rotineira, sem um propósito maior, simplesmente sobrevivendo de uma maneira que seja mais satisfatória possível. Isso é uma vida que às vezes entristece quando a gente olha para a humanidade como um todo e para ver alguns momentos da nossa própria existência, não antes de conhecer o Espiritismo, até depois de conhecer o Espiritismo, que a gente ainda vive, às vezes, numa busca sem um sentido maior do que não seja buscar a satisfação dos nossos prazeres. E eles vão dizendo, não, agora vamos buscar algo mais. Vocês já estão prontos para buscar algo além disso. E vamos pensar assim, né, Ricardo? A gente está falando de um período, 1944, final de Segunda Guerra Mundial. O mundo está passando por uma situação difícil, energeticamente, e os espíritos, no plano espiritual, estão trabalhando duramente para sensibilizar a energia do nosso planeta. E a gente sabe que quando acontecem as grandes guerras ou as grandes situações no mundo, a gente sabe que tem uma transformação muito grande dentro de nós, né? Energeticamente, religiosamente, né? Então também tem um contexto que ele está trazendo aí que não é isolado disso. Ele está pensando, né? Que o momento do mundo é esse, né? Toda a mensagem espírita, até a mensagem do Cristo, todas as revelações, elas têm aquela mensagem que é direta para a época e aquela que transcende o tempo. Isso. Né? Cabe aquele que busca ir trazendo essas informações e enriquecendo a sua vida e tomando direcionamentos e conclusões que possam lhe tirar daquele paradigma mais raso para um paradigma de paradigma em paradigma que nós vamos nos elevando. Não é uma coisa contínua, não é algo milagroso, é a partir de um entendimento e depois a aplicação. Eu acho que o fato é interessante quando ele fala, né? A animalidade já te cansou o coração, num sentido de que esse é o destino no momento em que a gente está vivendo isso, da busca por prazeres. Vai chegar uma hora que cansa, né? Chega uma hora que. Porque assim, a gente precisa de uma energia para buscar o trabalho pela. Tipo assim, essa busca da luz, ela nos demanda energia. Ela nos demanda esforço, ela nos demanda um trabalho interno. Mas é um trabalho diferente, porque a recompensa é outra, né?
Ao mesmo tempo que, poxa vida, mas se manter nos prazeres, então também cansa, porque também gera um esforço, também gera uma demanda de energia, só que não te leva à busca real do espírito. Que é aquela, né, o nosso É uma espírito... satisfação diferente. O Emmanuel diz num dos trechos, né, existe uma fatalidade para o espírito, a luz. Só existe uma fatalidade, a luz. Né, estamos fatalmente destinados à luz. Ou seja, se eu estou indo contra, vai chegar uma hora que esse esforço, ele vai cansar. E eu vou inevitavelmente ter que fazer o trabalho, porque a luz também vai me gerar trabalho, mas é um trabalho satisfatório, um trabalho diferente, né? A diferença entre quem tem uma visão materialista da vida, né, então ela não chega à conclusão que a vida tem um propósito maior. Então cada um criaria o seu propósito. Mas aqueles que têm essa noção, que percebem que o universo todo não pode ter se criado sozinho, e tem essa ideia de um projeto, de uma inteligência que projetou tudo, então tudo passa a ter um sentido e tudo passa a ter um propósito maior. Mas às vezes a gente está tão imbuído dentro das nossas paixões e não percebemos, apesar de todo o conhecimento que nós temos, ele ainda não é vivido, não é vivenciado. E aqui ele fala de animalidade, e às vezes uma palavrinha que nos desagrade liberta aquele bruto, aquele animal que tem dentro, que está ali só vigilante, esperando uma oportunidade para se apresentar. E a gente, às vezes, extrapola tudo aquilo que a gente compreende, porque ainda não está ainda sedimentado na nossa vivência. E não podemos ver isso como culpa, porque é uma oportunidade de perceber o que ainda somos, realmente somos, sem máscara, sem esconder nada. É uma oportunidade grande para promover uma mudança de pensamento, um reajuste, uma pequena mudança na maneira de ser e buscar recursos para mudar aquela situação, porque ela não está mais agradável. Sabe que essa frase também, ela me cai muito assim, né? Pensa num, sei lá, um pai conversando com um filho, sei lá, adolescente, né? Que tá passando por uma situação difícil, e vai aquele pai, aquela mãe com uma amorosidade chamar atenção. Então, você precisa corrigir aqui, né? Mas eu vou te falar isso com tanto amor para que tu consiga raciocinar se isso faz sentido para ti. Então, eu vou usar palavras-chave que vão te fazer pensar que rumo tu tá tomando na tua vida, que atitude foi essa, mas com um cuidado de que tu possa escolher o caminho sem esse julgamento. Parece que Emmanuel tá falando com a gente assim, né? Então, assim, olha, se essa despertou em ti essa luz, presta atenção, para e presta atenção. Se tu tá cansado dessa vida, desse sentimento, desse desagrado, olha como é que tá a tua vida. Isso aqui que não tá bom, isso. Olha só como isso aqui tá te atrapalhando. Isso aqui não tá te cansando? Isso aqui não tá te pesando mais do que deveria? Não tá sendo um fardo maior do que tu gostaria de carregar? Então, acorda, olha só as possibilidades aqui, né? Como isso nos arrasta, né, ao invés de uma crítica dura e simples que nos entristece e nos fecha numa coisa. Agora, quanto o que a Thaís falou, né, que é fatal, a luz nos é fatal, a gente vai evoluir, não tem, Deus nos deu essa eficácia no seu planejamento. É eficácia, não importa o caminho que a gente for, se seja continuar na animalidade, como diz aqui Emmanuel, ou começar a buscar a luz, é fatal que a gente vai chegar lá. Agora, a quem dá somos nós. A eficácia do projeto está ali, está a nosso dispor. Tu não vai fracassar, tu vai chegar. Agora, a eficiência desse é a escolha pessoal. É a lei de progresso, né, Ricardo? Tu estava falando, né, antes da necessidade que tu evolui, né? Ou por necessidade, ou... Por gosto, por vontade própria, né? Gostar de estar se mudando, ou por uma consciência de dever. Né? Ou evoluímos pela força das coisas, que é quando eu escolho esse caminho da animalidade, então ela vai me trazer as experiências necessárias e um dia elas vão esgotar as forças e essas tendências, e aí eu vou começar a buscar um entendimento, mas daqui a pouco eu começo a perceber que aquilo realmente faz sentido e começo a sentir essas. Então tem todo um progresso, primeiro de condicionamento, depois de sentir as coisas. E é interessante porque, fazendo a conexão com a próxima frase,
que ele fala, né, que quando a gente, primeiro ele dá essa chamadinha, né, já cansou teu coraçãozinho? Tu tá buscando a luz? Aí ele diz, então te lembra que tudo que diz respeito a essa parte da busca espiritual e da espiritualidade, qualquer investigação que tu for, seja ela interna ou seja externa dos astros, vai sempre te conduzir ao infinito. Eu lembrei agora que no Livro dos Espíritos diz que o espiritismo é a ciência do infinito. Né? Então, assim, é uma investigação dentro de como ele se estrutura do infinito. Seja da nossa alma imortal, seja do universo material e infinito, porque se a gente for para o próprio universo, como a gente enxerga hoje, ele vai conduzir a uma grandeza que é muito maior do que, às vezes, o nosso ponto de vista, que ainda está tão pequenininho e que a gente está lutando e atrapalhado com ele, sabe? Me ocorreu agora, quando tu fala de universo, de cosmos, vamos dizer assim, nós temos o nosso infinitesimal, mas nós temos dentro de nós algo muito complexo, que é quase ao infinito, se a gente for mergulhar, como nos é solicitado pela doutrina espírita. Para mim poder fazer essas mudanças de ponto de vista, eu tenho que mergulhar nesse mundo interno, que às vezes parece microscópico em relação a tudo, mas é muito complexo e muito vasto. E isso está, eu acho que nessa nova etapa do espiritismo, que vem primeiro com a colocação da moralidade, das leis como um dever, agora vem a época do espiritismo ligado à psicologia, né? Essa busca interna realmente, não se conhecer, realmente se conhecer, buscar aqui os recursos que eu tenho para continuar nessa jornada, aqueles recursos que eu ainda posso aprimorar, então esse microcosmos, né, o externo e o interno também. Né? É interessante, né? Porque a gente se lança como mundo, por exemplo, dentro das tecnologias, a uma investigação muito maior do externo. Então a gente está aumentando essa investigação e esse conhecimento das leis que regem tudo, inclusive a gente mesmo. Mas ao mesmo tempo, o convite é para um mergulho dentro de si mesmo. Ou seja, o mais importante ainda é esse convite para dentro, que é o que ele diz, né? Tanto no que se refere a um campo da esfera dos astros distantes, quanto dentro de si, né? Infinitesimal dentro da gente. O interno. Posso fazer essa analogia do interno, né? De cada um de nós, que somos como Chico dizia que nós somos um cisco, né? Ele é um cisco, imagina a gente. Então, E interessante que ele está trazendo, né? Olha a inteligência de Emmanuel, né? Nesse texto, procura agradar audiências distintas, né? Porque ele está trazendo questões de física, questões universais, astronômicas, astrológicas, enfim, né? Para dar um contexto de que essa explicação ela não é individualizada, ela é pluralizada em diversos contextos, para que muitas ciências possam analisar que as nossas percepções, os nossos olhares têm a influência porque é uma questão da nossa energia transitando no mundo e o mundo influenciando a nossa energia também. E esse entendimento, ele não é de agora, né? Ao longo da história da humanidade, a gente já vê essa conexão, a busca, mesmo sem muito entendimento, mas desde o tempo dos antigos, das culturas antigas, egípcia, hindu, e todas elas já tinham essa relação, essa busca interior para conexão, né? Buscar o divino através da luz interior. Isso é um chamado que a gente vê em várias culturas, né? Que se perdeu ao longo do tempo e aí a religiosidade se tornou muito externa, exterior, né? E eu acho que agora é o momento de que esse chamado aqui que vem pela, vamos dizer, o espiritismo e outras culturas também, essa busca interior, a gente buscar essa ligação com o divino a partir de dentro. E é o que a gente já tinha, né, falado, né, Bruna? Tipo, é inevitável, no momento em que tu faz essa busca e que tu enxergou, tu não consegue desver mais. Né? Então, o quanto quando ele fala em luz, né, ele fala na transformação de ti mesmo, que daí tu vai achar as fontes da vida divina. Né? Então, é inevitável quando tu faz esse mergulho, e é a necessidade, se a gente for pensar. A gente foi sendo levado muito pelas forças das circunstâncias, mas agora chega um momento da humanidade onde a gente precisa decidir, né? Decidir fazer essa transformação, decidir fazer esse mergulho,
que eu acho que é o grande convite desse momento que tu falou, né? Dentro do espiritismo, a gente pode até olhar para as questões mediúnicas que são importantes, né? Olhar para os fenômenos, mas o convite maior agora, desse momento, é para que a transformação moral realmente aconteça, que a gente faça esse mergulho, né? E acho que, sobretudo, também, uma questão que está sendo trazida aí, e que o Espiritismo, né, aborda muito, que é aquela questão da responsabilidade absoluta sobre os nossos atos, pensando em leis de causa e efeito, pensando em livre-arbítrio, que são noções, né, que para o Espiritismo responsabilizam e colocam o ser humano no centro da reflexão, do autoconhecimento, da reforma íntima, que são frases, né, a nossa audiência, a gente já passou aqui em episódios anteriores, que a gente vai ir comentando esses assuntos que a gente já fala de reforma íntima, enfim, a gente vai ter outros, né, conteúdos para explicar um pouco desses conceitos também, porque são questões bem específicas do espiritismo e que cabem aqui, porque a gente está falando assim, ele tá alertando a gente para um chamado, para uma questão, né, de, ó, se isso já te cansou, se tu percebeu, se instalou alguma coisa diferente ali, começa a pensar que essa mudança, essa percepção, ela carece de uma atenção de tua responsabilidade. Pelo que vai acontecer a partir de agora, e o que já aconteceu, é tua responsabilidade. Se não tá bom, tua responsabilidade. Se vai ficar melhor agora, tua responsabilidade em agir, em colocar uma ação proativa, eficiente, em cima disso que tu tá desejando. E como ainda nós temos tanta dificuldade de perceber essa nossa responsabilidade nessa nossa jornada, nesse nosso trajeto de busca dessa luz, que, como Cristo disse, o reino está dentro de vós, essa luz está dentro de vós, os Espíritos dizem, a lei de Deus está na vossa consciência, mas como nós exteriorizamos as nossas ações com o intuito de estar quites com alguma coisa, né? Fazemos as ações que moralmente são aceitas, que moralmente são inspiradas e são solicitadas pela espiritualidade, mas no intuito de simplesmente, não, eu estou fazendo o meu dever, mas externamente, mas ele tem que vir justamente dessa percepção interior, ele tem que brotar de uma mudança interior, porque quando no Espiritismo dizemos fora da caridade não há salvação, a caridade ela não tem hora marcada nem dia. Hoje é dia de eu fazer a caridade. Não, é nesse momento. Não, é o tempo todo, é nas relações completas, são nas nossas relações diárias que eu vou implementar as mudanças necessárias para ir alcançando essa luz a partir dos meus relacionamentos mais íntimos, aonde eu não tenho máscara, onde eu realmente mostro o que eu sou. Como digo, que às vezes uma palavrinha ali demonstra a minha realidade. E aí, nesse sentido que a gente tem, então, essa busca interior constante, essa revisão diária, que é tão pregada pelo Espiritismo, mas tão pouco aplicada. É aquela revisão que Santo Agostinho nos recomenda, no Livro dos Espíritos, revisão diária dos seus atos, o que eu fiz, o que é aquela análise fora das emoções, no momento que eu não estou envolvido com as emoções do dia a dia, com aquele desgosto com alguma coisa, ou com aquela raivinha sobre outra, no momento eu paro, tá, mas e aí? Eu poderia ter feito de outra forma que fosse mais eficiente, que trouxesse o resultado de harmonizar de forma mais eficiente. É tão pregado isso, mas se formos fazer uma análise, perguntar, tu faz isso, tu faz aquilo, tá? Poucos realmente buscam esse recurso, porque é uma ferramenta, né? E é interessante porque quando a gente pensa a própria questão da caridade, né? A gente tem muito, é bem isso, caridade com hora marcada. Então agora eu estou fazendo a caridade. Aí quando tu vai lá para o cerne do que é a caridade é uma virtude, né? Então ela é uma virtude que, na verdade, a gente fala em fazer caridade, mas a gente é ou não é caridoso. Ela se manifesta através das tuas ações, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos. Tanto é que se a gente vai para o Livro dos Espíritos, né? A caridade é uma virtude estruturada no quê? Na benevolência, ou seja, na beneficência, no fazer o bem. Então é uma das formas, eu começo a fazer o bem, é uma deficiência, para desenvolver a virtude da caridade.
a ponto que quando eu estiver fazendo, eu já não estou mais fazendo porque eu estou fazendo bem porque eu tenho que fazer. Estou fazendo porque eu tenho que fazer. Sim. E não estou esperando nada em troca. A indulgência, que é das nossas relações, que é a indulgência para com todos. O perdão das ofensas. Então, assim, é uma virtude que só de tu estar com ela estruturada, mas tem que ser uma virtude de uma busca ativa, né? E eu acho interessante, não sei se tu quer falar alguma coisa, Bruno, mas assim, quando que o Ricardo falou da questão emocional, né? Uma das frases aqui ele diz, né, que as mensagens edificantes do além, ou seja, que é o propósito desse livro aqui, né? Ah, eu tô aqui, a gente está aqui falando de espiritismo, tá falando da doutrina espírita, elas não se destinam apenas à expressão emocional, né? E aí eu fiquei pensando muito, porque eu estava anotando sobre isso, né? É uma crítica amorosa, um pouquinho amorosa, mas uma crítica firme que ele faz, que ele dá um puxãozinho de orelha, assim, que essas mensagens, elas não são só para mexer com as nossas emoções. Não é só para me emocionar e para eu pensar, meu Deus, não. Ela tem uma necessidade de ação, ela tem uma necessidade de trabalho, uma necessidade de informação. A gente não lê as obras e a gente não fica sabendo, a gente não entra em contato com isso na busca da luz espiritual só para trabalhar essa parte nossa. Exige uma ação de transformação, né? Se eu me emocionei com essa mensagem, mudou o que na tua vida? E as mensagens também não têm só o caráter consolador. Sim, tem o caráter consolador, mas não é só ele. E a Thaís que trabalha comigo no CIED há algum tempo, né, eu adoro aquele chamado do Cristo, que ele diz, vinde a mim todos vós. Aqui Emmanuel está dizendo, você está, vem, ele está chamando, ele está convidando, né, para fazer essa mudança de ponto de vista. Então toda a espiritualidade que trabalha, todo o projeto espiritual, toda a providência divina, ela sempre é um convite, né? E essa ideia a gente tem que trazer, é um convite à responsabilidade. Tu vai trilhar um caminho melhor, mas tu vai ter a responsabilidade, a consciência de que tu és o construtor desse próprio caminho. Tu vai construindo esse caminho com as tuas escolhas. Isso é importante a gente tentar sempre em mente, né? E acho que é interessante também trazer que muitas obras, né, espírita, ou que às vezes as pessoas conhecem mais as obras, os livros espíritas, pelaquela questão dos livros de romance, né? As histórias que contam um amor, uma paixão ali de vidas passadas, enfim, e que um livro, né, como esse, os livros de André Luiz, como esse da coleção, são livros de estudo da doutrina espírita, que eles trazem ali uma emoção de uma história, mas eles são livros que ensinam sobre a questão doutrinária, sobre questões né, de estrutura da doutrina. Então, quando a gente fala, né, que a Thaís traz ali a questão da emoção, claro, não é só para que a gente sinta, mas assim, qual é o aprendizado do ponto de vista instrutivo que eu tiro disso para a minha vida? Né? Por que o autor escreveu um livro de 300 e poucas páginas, né, nos trazendo elucidações de como a gente percebe aquilo que a gente fez de bom ou de ruim e como é que, sobretudo, a gente reflete onde que a gente tem que melhorar e quais os ajustes, porque no fim das contas a responsabilidade de tudo isso, independente de com quem eu convivi ou não, é minha, de fazer esse ajuste. Tanto é que ele fala depois ali no inventário, né? Ou seja, onde é que está essa balança de eu conseguir perceber, né? E que não seja no último dia da minha vida encarnado, de que não seja, né, no último segundo que eu consiga fazer esse inventário. Não, eu tenho uma vida espiritual inteira para fazer esse inventário, essa reflexão e ver onde eu quero ser melhor, como eu posso ser melhor e que eu possa de fato aplicar isso, né? O próprio livro mais para frente, ele traz exemplos ali de histórias, né, de alguns espíritos, alguns capítulos logo no início, né, que ele fala de espíritos que tiveram missões dentro da própria questão religiosa, né, mas por desventuras, por vaidades, não aproveitaram essa jornada, entenderam que tinham missões espirituais, que tinham missões né, de caridade, de auxílio, e ignoraram muitos dos aspectos que poderiam ter lhes feito crescer mais moralmente. Né? Então o livro também traz isso. Por isso o inventário, por isso não é só uma emoção, isso aqui é para te ensinar
a viver melhor essa experiência e te entender mais como filho de Deus, né? É justamente essa ideia de filho de Deus não é simplesmente ser um herdeiro que carrega o nome e com esse nome ele vai poder ter acesso a todas as benesses necessárias que esse título carrega, né? Filho de Deus. Não, ele é um chamamento. Chamamento, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de Divaldo, mas não é dele, né? Ele até relata como é que ele também chegou nessa frase, né? Que quem não vive para servir, não serve para viver. Então não basta sermos filhos de Deus, nós temos que trabalhar nessa obra. E se nós formos perceber que toda providência divina, ela é executada a partir da sua própria criação, nós somos os instrumentos desta providência divina. Então nos cabe a responsabilidade de nos capacitarmos aonde nós estamos inseridos. E naqueles pontos em que eu já traga algum talento, como a parábola dos talentos, então ali eu tenho que investir a minha responsabilidade de trabalhar pelo todo, mas eu tenho que me capacitar para isso. Então, trabalho ativo o tempo todo. E é interessante, né? Porque se a gente for pensar, é, é literalmente tu conseguir olhar e pensar, tem coisas aqui que eu preciso me desenvolver e eu preciso me melhorar dentro dessa questão desse senso de filho de Deus de responsabilidade, né? Então, assim, eu preciso sim olhar e me olhar, inclusive, no meu aspecto frágil, no meu aspecto de necessidade, de amparo, de necessidade de ajuda, mas ao mesmo tempo te dá uma questão de importância. O quão importante nós somos, né? A gente tem uma questão de importância muito grande, porque daí é aquela. Se eu tô aqui, tem um propósito. E se eu tenho um propósito, eu tenho recursos. Porque é isso, o viver como filho é tipo, poxa, eu tenho por que estar aqui? Então te dá, eu acho que é isso, assim, é tu conseguir colocar na balança nesse inventário, né? Onde eu dedico a minha energia para melhorar coisas e me transformar onde eu preciso, mas ao mesmo tempo eu também coloco energia para entender o meu valor, entender o meu propósito, porque todos nós temos, e talvez se a gente acha que a gente está perdido e não tem, é porque talvez a gente esteja desconectado disso. Porque a gente tem um porquê de estar aqui. Que a gente falou, pode ser que o meu propósito de estar aqui, dentro desse senso, seja uma questão de transformação no meu núcleo familiar, no ambiente de trabalho onde eu tô, o meu mesmo, de um espírito que vem muitas vezes reticente com algumas coisas e eu preciso fazer essa virada de chave, ou seja, mas o meu valor está no momento em que eu quero, eu tenho um amparo gigante, porque eu sou tão amado quanto, né? Se a gente for pensar, vou pensar em Jesus, o senso de filho de Deus, mas nós somos tão filhos de Deus quanto. A diferença é o quanto ele já despertou para isso e a gente ainda não, né? E acho que dentro dessa questão dos recursos, né, Thaís, que tu tá trazendo, se a gente for pensar lá, né, em Bereshit, lá no livro da Gênesis, isso está sendo muito, muito claramente, né, exposto pra gente. Olha, Deus criou todas as coisas e está tudo à disposição do homem. Então, assim, nós temos todos os elementos à nossa disposição na natureza, no universo, todas as condições humanas que existem estão no mundo para nos servir. Os seres mais evoluídos do universo. A maior de todas as potenciais inteligências, consciências morais é a do ser humano, como sendo o máximo da criação de Deus. Ele cria no último dia o homem à sua imagem e semelhança, faz-lo fêmea e macho, e viu que era bom, ou seja, está aqui o máximo dessa criação, e tudo está aqui para servi-lo. Isso é o que está lá, né? Está sendo contado para a gente, está tudo aqui à tua disposição. E o convite é a gente servir-se disso tudo sem destruir, sem desequilibrar, porque já foi tudo criado numa harmonia e nós, a nossa imaturidade, nesse nosso senso evolutivo que vem lá do egóico, do senso de sobrevivência, acabamos nos perdendo e dentro de algumas atitudes desconstruindo, mas tudo é aprendizado. E esse senso de filhos de Deus, nós temos que compreender que tudo são bênçãos, e aí fica difícil a gente, mas como é bênção? Aquilo lá está me destruindo, está me torturando, tô doente, é uma doença, como é que isso pode ser uma bênção?
Então, aí é individual, cada um vai ter que buscar aonde está ali a bênção dentro daquela circunstância desagradável e considerada inadequada, indesejável, mas ali tem uma bênção intrínseca que a minha consciência não está conseguindo captar, mas ela está ali. E esse senso Perfeito. de filho de Deus me traz, quando eu tenho essa busca, a responsabilidade de ir buscar onde é que está o aprendizado nessa lição difícil. Aí eu começo a me aproximar e aí esse senso vai se expandindo e não aquele filho que está querendo só receber a mesada, né? Isso. Porque é filho de um pai rico e poderoso. Não, é aquele que vai buscar em todo aquele não que o pai dá. Não, mas aqui tem uma lição, eu não estou entendendo. Mas ele está me dando um não porque faz bem. Isso requer maturidade. Claro. E vamos, antes de seguir, né? Vamos repetir para quem está nos acompanhando aqui esse finalzinho, esse trechinho final, onde ele fala do senso de filho de Deus, porque daí a gente pode começar a conversar um pouco mais especificamente sobre essa parte, né? Que daí a gente pode trazer, acho que até um questionamento assim, o que que é mesmo então esse senso de filho de Deus, né? Vamos repetir então aqui esse final. Ele diz assim: e sobretudo recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário das tuas próprias realizações e te integres de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor. Aqui já tem um chamado diferente, né? Olha só, tu é filho de Deus. O que que tu vai fazer disso? Tá aqui na tua mão, né? E assume uma posição. Ele tá pedindo aqui um posicionamento, né? Ao meu entendimento, assim, né? Assim, olha, para que tu reflita, né? E assim, decide como é que tu vai te integrar nisso, porque assim, não tem como desassociar o que está associado. Então, assim, somos filhos de Deus e pronto. Somos filhos, somos um pedaço de uma energia divina. Só decide o que tu quer fazer com isso, porque indubitavelmente tu tá dentro disso. A questão da luz, né? Tu está nessa luz, é fatal. Então decide o que tu quer fazer com isso. Aqui já saímos aqui, o chamado como é daqueles que buscam, já saímos daqueles que não creem. Entre aqueles que creem na existência de uma divindade superior, inteligência suprema, Deus, como queiram, já do que é. Mas basta crer ou tu tem o que tu faz? Não, eu creio. Será que isso é suficiente? Como eu disse antes, basta ter o nome, o sobrenome, ou é algo ativo? Como eu disse, somos instrumentos. Esse senso de filhos de Deus nos torna instrumentos na ação desta providência divina. Então a gente tem essa responsabilidade de sermos agentes que vão se qualificando com o tempo, com a maturidade, para cada vez produzir algo que seja mais eficiente, com aquela ideia que a eficácia já está garantida, agora a eficiência nós vamos nos preparando, como conscientemente, agora consciente, não pelas forças das coisas. É interessante, né? Porque isso o senso ele te traz isso. Não basta eu dizer sou, não basta eu dizer que acredito que sou, basta uma busca ativa com responsabilidade para que eu talvez a questão seja agora, né? Eu desenvolver o senso de filho de Deus. Eu fiquei pensando, o Ricardo estava falando, eu pensei, não é basta compreender, eu preciso achar formas de desenvolver o senso. Porque não é porque ok, escutei que sou filho de Deus, então a partir de agora eu me sinto filho de Deus. É um bom começo. É um bom começo. Né? Mas existe uma busca ativa que envolve responsabilidade, inclusive responsabilidade na busca de desenvolver esse senso. Porque é o que ele está falando aqui, né? Ele está falando para alguém que cansou de viver na animalidade, ou seja, numa irracionalidade, só repercutindo e reagindo à vida. Porque eu acho que a animalidade tem muito disso, assim, quando ele fala, eu só reajo à vida e eu deixo a vida me conduzir. E aí eu parto para assumir a responsabilidade de ser um filho de Deus e ter a criação à minha disposição, né, com responsabilidade, e de tomar atitudes a partir de agora com uma decisão de fazer as coisas. E aí desenvolver esse senso, porque tu viver, a vida vai te chamar o tempo todo. E a gente oscila, né? Horas a gente está um pouquinho mais lúcidos, horas a gente está hoje ainda reagindo à vida. Às vezes passa um dia inteiro, no final do dia tu pensa,
que foi feito aqui? Foi um dia só de reação ou foi um dia onde tu teve mais lúcido, onde tu tomou decisões mais acertadas, onde tu não só reagiu ao que as pessoas te trouxeram, ao que as circunstâncias te trouxeram? Porque eu acho que é isso que tu falou, né, Ricardo? Tu falou assim, às vezes as dores elas se apresentam. Eu acho que daí é aqui que o Emmanuel fala, né? Cansou de estar na animalidade? Porque De quando eu tenho que reagir. buscar onde a bênção tá, é porque eu tô na reação. Eu ainda tô reagindo àquilo, daí aquilo me cansou. Então agora eu preciso achar onde é que tá a bênção aqui, né? Então eu acho que um pouco é. Isso é um chamado constante. E outra coisa, onde eu sou filho de Deus? É dentro dos templos religiosos? Exato. Muito bom. Ou é dentro do meu núcleo familiar? Tu falaste no meu núcleo de trabalho, é onde eu estiver, eu sou filho de Deus. E no momento que eu me digo, eu sou filho de Deus, eu estou sendo o cartão de visitas de Deus. Assim de cada religião. No momento que eu digo, eu sou espírita, eu vou ser observado por aqueles que não conhecem o espiritismo. Então eu vou ser o cartão de visita. Então eu vou ser observado. No momento que eu me digo, eu creio em Deus, então minhas atitudes têm que ser condizentes para um dos mandamentos: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai, não vai desaboná-lo, não vai fazer das tuas atitudes algo que envergonhe o teu pai. Então também tem essa responsabilidade. Então quando a gente eu sou filho de Deus, então busque perceber o que é ser filho de Deus em cada ambiente. Aonde eu ainda não estou dando não estou servindo de um instrumento para trazer soluções para os desafios que vão se apresentando no meu ambiente doméstico, na minha relação entre pai e filhos, de cônjuges, de todas as relações familiares, minhas relações de trabalho. Aonde eu estou sendo esse instrumento, onde eu realmente estou agindo. Esse é o convite, né, quando eu adquiro realmente esse senso, mas ele não é constante. Não vamos exigir a perfeição de espíritos que convivem num mundo de provas e expiações. Nós temos nossos altos e baixos, como diz. Às vezes a gente consegue se permanecer como filho de Deus por um período um pouquinho maior. Daqui a pouco nós retornamos. Hoje eu estou mais ou menos. Eu faço uma analogia porque a doutrina espírita, a ciência, fala que os animais até têm pensamentos descontinuados. E nós temos senso de filhos de Deus descontinuado. Ora nós temos esse senso, ora nós perdemos. E a nossa vida oscila. Então a gente tem que permanecer o mais tempo possível com esse senso. Isso requer consciência, atenção, viver o agora. E vejo também assim que olhar, né, para isso pensando bem assim no significado desse senso de filho de Deus, acho que Emmanuel aqui também está nos fazendo um convite para a gente trabalhar nossa fé raciocinada, né? Que é algo também importante, né, para a doutrina espírita, no sentido assim de o que eu acredito que eu sou, o que eu acredito que do lugar que eu ocupo nesse mundo e como eu me enxergo me integrando nessa natureza, no completo de toda essa natureza, né? Porque eu acho que ele faz esse convite de fé raciocinada que eu me refiro aqui, porque quando ele fala em senso de filho de Deus, ele parece que ele está nos provocando para pensar assim, né? Tá, mas o que é esse senso de filho de Deus? É eu me sentir, como o Ricardo estava falando? É só quando eu ajo? Onde começa e onde termina? Porque na nossa vida prática, como o Ricardo falou, parece que a gente tem um início, um meio, um fim do uso desse filho de Deus, muitas vezes, né? Agora eu sou, agora eu não sou. Agora eu tô bravo com Deus porque não me deu o que eu queria, então eu tô, né, tô chateada, parece que eu tô menos ligada com essa energia, né? Mas acho que aqui tem um convite de despertar de consciência. Assim, pensa nesse senso de filho de Deus de uma forma mais consciente do que tem feito. Ou seja, te colocar no lugar de sentir-se um filho de Deus não é sobre uma questão filial, mas de responsabilidade. Acho que aqui tem um aspecto central desse se sentir, né, analisar o seu senso de filho de Deus. Não é porque eu sou filho, porque isso é, como eu falei antes, a gente é e pronto, né? Para quem acredita em Deus, para quem é monoteísta, né? Nós somos filhos de Deus, ponto. Mas isso, o senso de filho de Deus não é isso. É o que a gente faz com isso, né? Isso é bem profundo.
nos chama, né, a revisar o nosso dia a dia. A partir de cada dia que eu reviso esse meu senso e trago essas aperfeiçoamentos na minha maneira de ser, de pensar, né? Porque se eu não conheço, se eu não tenho ideia real do que seja filho de Deus, como é que eu posso me caminhar nesse sentido? Senão eu vou caminhar errado com uma crença equivocada do que seria esse senso de Deus. Basta crer, né? Então, crer não é suficiente. Ricardo, isso que tu trouxe agora é fundamental. Beleza, entendi que não é só me sentir, que eu tenho que agir. Mas o que é ser filho de Deus? O que é? E isso é fundamental, né? Pensar sobre isso. Eu fiquei pensando aqui, porque o senso, na verdade, envolve tudo, né? É tu compreender, então eu sei, tá, eu já sei. Mas eu sinto. Mas não basta só sentir e saber. Eu tenho que agir. Então o senso, ele envolve eu viver como se. Pensar como se. Agir como eu compreendo, então eu sei que sou. Eu sinto, vivo a minha vida sentindo como se fosse. E eu ajo como se fosse. Porque isso me gera responsabilidade. Então é algo que é isso, né? Ser a gente já é. Acredite ou não acredite. Se tu acredita, né? É a lei de causa e efeito, né? Se existe uma coisa tão. Existe algo por trás. Mas eu acho que envolve tudo. Tudo. Como tu falaste, envolve tudo. É o senso de nós somos filhos de Deus. Mas qual é a atitude de filho de Deus que cabe a mim nessa existência? Nessa situação? Nesse momento. Neste momento. Então, tem a ideia ampla, o lado, sentido amplo, filosófico, sentido, mas tem aqui, agora na prática, né? O que me chama isso? E aí é de cada um em cada circunstância, né? E eu muito gosto da ideia do caos ao cosmos, que o universo todo trabalha do caos até a harmonia e a ordem, que é o cosmos, né? Então, todos os nossos trabalhos têm que buscar a harmonia daquela situação que pode estar caótica naquele momento. Então, como é que eu vou ser um agente harmonizador dessa situação? Aí entra os conceitos morais, amor ao próximo, tudo, mas na prática do dia a dia, em cada atividade, em cada circunstância, vai requerer de mim uma qualidade, uma especificidade no meu relacionamento, nas minhas atitudes, que vão refletir nessa quão filho de Deus eu já estou nessa escala evolutiva. Se eu estou ainda na rebeldia, um filho de Deus ainda rebelde ou imaturo, porque também faz parte, também é filho de Deus aquele que está na imaturidade ou aquele que está na rebeldia, mas naquele que já tem uma certa consciência, né, de agindo com seus melhores recursos, colocando seus talentos à disposição. Por exemplo, eu não vou dizer nós aqui temos uma facilidade, não somos os melhores oradores, não temos uma excelência em comunicação, mas nós temos um certo talento em comunicação que muitos não têm. Mas como eu estou usando esse talento de me comunicar em momentos informais da minha vida? Quando é que a minha palavra está sendo de harmonia ou está sendo de crítica? Porque eu tenho essa facilidade que foi construída, somos herdeiros de nós mesmos. Então, aonde eu estou fazendo uso desse talento no meu dia a dia? Na relação àquela diária ali. As minhas palavras estão sendo estão comunicando só a minha aspereza, a minha revolta, o meu orgulho, ou eu estou realmente tendo construir e edificar relacionamentos mais equilibrados? Então, esse é usar os talentos. Isso eu acho que é ser o filho de Deus. E às vezes a pessoa nem tem noção que é filho de Deus, mas que tem a capacidade de usar os seus recursos para harmonizar as situações, ele está sendo um filho de Deus. Quer saiba ou não, quer admita ou não. Fiquei sem palavras. Não passa para mim que eu estou com muitas. Sabe que tem um dos centros espíritas que eu trabalho já há mais de 10 anos que a gente tem uma visão bem positivista lá, assim, né, do espiritismo. E a gente costuma dizer assim, como é que o universo sabe, como é que Deus sabe que essa criatura tá diferente? Sabe? Assim, se eu quiser que Deus, que a espiritualidade veja que eu tô diferente,
que tem que estar acontecendo comigo? Uma questão bem de reflexão, assim, de, né, se eu sair daqui hoje, né, como é que eles vão, a Bruna tá diferente, né? E daí é uma reflexão que também entra dentro da ideia do senso de filho de Deus, porque a gente pode pensar assim, num ponto de vista científico, né, energético. A gente sabe que energia, e não é uma explicação espírita, é uma explicação da ciência, que as energias afins, os polos, eles se unem por afinidade, né? Então, se eu estou, né, vibrando essas energias do bem, eu vou atrair o bem. Ou seja, quanto mais bem eu pratico e mais os meus pensamentos são salutares, de luz, de benevolência, né, e tudo aquilo que Jesus nos ensinou, mais eu vou estar conectada com o universo, logo com a minha essência divina. Tudo se conecta a mim para que a gente, no fim das contas, não seja um só, mas para que fique mais claro para o universo de que a gente está fazendo parte de uma mesma energia divina. E como que o universo olha para mim e percebe que eu estou diferente? Diz, olha, ali tem um senso de filho de Deus mais apurado, né? As ações, as nossas ações. Eu estou sendo mais paciente, eu estou errando, mas eu estou buscando consertar, eu estou me amando mais, porque isso é o primeiro ponto, né? Eu preciso me amar para conseguir amar os outros, eu preciso conseguir me perdoar para perdoar as falhas dos outros. Então eu preciso me olhar no espelho e gostar mais de quem eu estou vendo, olhar mais no fundo do meu olho ali e dizer, olha, vai, tenta, aprende, melhora, amar mais esse Deus que existe em mim, entender que essa essência é importante para o meu crescimento e começar a agir com as pessoas de forma diferente, às vezes em pequenas coisas, no meu comportamento, né, na redução das minhas raivas, das minhas ansiedades, tentar ser mais bondoso em detalhes, no trânsito, numa situação complexa, a própria oração, né, porque a gente está com a nossa oração sempre atenta, vigilante, faz com que a gente esteja mais tempo conectados com o divino. Isso nos afasta de coisas superficiais, nos afasta de até energias contrárias que podem prejudicar a nossa jornada. Né? Falasse da oração, e é comprovado cientificamente o poder da oração no nosso cérebro, a atividade cerebral. A oração ela ativa o nosso neocórtex, ele reduz a ação da amígdala, que é relacionada ao medo, ele reduz o hipocampo das emoções, dá uma equilibrada no hipocampo. Então, tudo aquilo que era tido como algo religioso e ritualístico, hoje a ciência já está comprovando isso também. Usar esses recursos de forma eficiente também faz parte desse senso. Mas a partir de que momento as nossas atitudes realmente estão refletindo num estado de iluminação, como o Emmanuel chama aqui, da busca da luz, né? É quando as nossas atitudes nos traz a paz interior. Quando a gente está em paz, depois de uma situação que não pode não ter se resolvido da melhor forma que eu gostaria, mas quando a gente sai em paz com a consciência do dever cumprido, né? A Thaís diz isso, né? Quando eu estou em paz, isso reverbera, se nós estamos falando em vibração, isso ilumina, isso é visto, ele está em paz, ele está tranquilo. Esse é um bom instrumento para tal tarefa a partir de agora, ele tem essa busca. Então, quando nós conseguimos traduzir as nossas ações numa paz interna, a gente está no caminho certo. Mas para a gente ter essas atitudes de equilíbrio, eu também tenho que estar na paz interna. É um ciclo. E para chegar nesse ciclo, exige um pouco de disciplina, de condicionamento, coragem. Mas depois, um vai fomentando o outro. A paz interna vai fomentando boas ações e as boas ações vão produzindo essa paz interna. É um círculo vicioso, é o contrário, né? Agora é um virtuoso. E é interessante porque aí entra a nossa relação com os próprios conceitos, né? Porque tu falou, né, Bru? Como que eu sei que alguém né, a pessoa tá vivendo isso? Por causa do bem, por causa da paz. Mas aí entra até o que é bem, o que é paz. O bem, a pessoa tá bem, tu tá vendo que ela tá, não necessariamente as condições externas já se transformaram. Porque senão a gente coloca muito de, eu estou sendo filho de Deus porque tá dando tudo certo. Mas o que é o tudo certo? O que é bem?
Aí dentro da nossa visão é isso. O que é bênção hoje? Às vezes um desafio é uma bênção. O desafio é o bem, porque é a forma de tu te provar de que tu tá diferente. Porque é algo que já se apresentou em outros momentos e talvez em outras encarnações e a gente não saiba. Mas nesse momento que se apresenta, as pessoas vão olhar e vão dizer: olha como ela tá agindo, olha como ele tá agindo diferente. Por quê? Porque realmente tem algo diferente ali. E aí, mas não tem nada a ver com as circunstâncias externas. Porque é preciso, às vezes, um tempo para que as circunstâncias externas se transformem. Né? A gente está aqui envolvido na matéria, não é porque eu mudei a minha vibração agora que necessariamente o material se transformou de uma hora para outra. Às vezes leva anos, às vezes leva uma encarnação, mas o bem está acontecendo. Então é a minha relação do que é bem, né? Na nossa imaturidade, uma criança, quando o pai desliga o videogame da tomada para ele estudar, isso não é bem para ele. Mas para um pai amoroso que sabe que lá na frente esse filho, isso é bem. Então, assim, uma criança, aí esse filho, ele vai sentar para estudar porque ele entende que é o bem, ou ele vai se revoltar porque o pai tirou da tomada e daí isso não é bem? Aí entra a nossa atitude de transformação. E a mesma coisa a questão da paz. Eu só estou em paz se tudo fora tiver. A parte externa, as pessoas estiverem me tratando bem. Não. A paz é o meu dever está sendo cumprido dentro daquilo que eu sei de senso de filho de Deus e de tudo que eu venho aprendendo e me desenvolvendo. É um desafio. Eu acho que é um desafio, assim. E acho também, assim, né, que muitas coisas, né, são automáticas, né, na nossa vida. A gente vive, vamos pensar, né, dia a dia, a gente não para muito para refletir, né, muitas vezes, fazer esse inventário que o Emmanuel propõe ali, né. Às vezes a gente precisa desencarnar para fazer esse inventário, mas é o que eles querem nos convidar a fazer diferente, né. A gente usar essas nossas habilidades espirituais e divinas que a gente tem não só quando desencarna, mas aqui, para refletir sobre isso, né? Então, assim, como que eu consigo, né, assim, acho que enxergar um pouco mais isso o primeiro passo, acho que é reconhecer essa nossa filiação divina, como eu falei antes, a gente é e pronto, né? E, de novo, né, eu reconhecer que eu tenho um papel mais ativo do que simplesmente sou o filho de Deus. Segundo, acho que dá de forma prática, né? É viver um pouco o máximo que eu conseguir dos ensinamentos de Cristo. E a gente sabe que tem o Evangelho, as palestras, né, doutrinárias das casas espíritas são focadas nos evangelhos e nos livros exatamente para ficar ali, né, martelando consecutivamente, incansavelmente essa prática para que a gente olhe como é que Jesus agiu, como é que ele fez e para que a gente aprenda que isso é um bom exemplo de ser filho de Deus, daquele que segue os mandamentos, segue a lei, segue a moral, né, se melhora e é bom com os outros. A gente poderia entrar nas bem-aventuranças, né, o caso aqui, mas assim, buscando entender aquilo que Jesus disse nas bem-aventuranças, né, e o trabalho, que é uma outra forma da gente se mostrar como o senso de filho de Deus, o bom trabalho que a gente faz. E não só o trabalho espiritual, né, mas a sermos competentes, dignos nos nossos trabalhos, nos nossos ofícios, que também tem uma energia fluindo ali espiritual, as pessoas que a gente convive, as coisas que a gente faz, né, sermos cuidadosos e bons com o nosso trabalho, honrados no que a gente faz, e em todos os trabalhos também, né, de caridade, que não é só dar, mas a entrega que a gente faz para ouvir alguém, para participar da vida de alguém. Então isso também é um trabalho muito salutar, né, aos olhos de Deus. E acho que é um pouco por aí, assim, né, e viver esse amor ativo, né, amor ativo, uma responsabilidade ativa também, né, eu sou responsável por isso, eu não posso sair dessa responsabilidade, e amar, né? Amar o máximo que a gente puder, com toda a pureza do nosso coração, com toda a sinceridade do nosso coração. Acho que são coisas importantes, né, pra gente pensar. E vamos para os nossos momentos finais, né? Mensagens finais que vocês queiram passar aí sobre o senso de filho de Deus, algum insight adicional, né, que o Ricardo queira trazer, a Thaís também compartilhar com a gente, para irmos aí fechando o nosso bloco desse episódio. Posso falar? Então, já que a gente falou que é importante amar, mas às vezes quando a gente se depara com essa palavra amor, ela ou é muito banalizada ou ela é colocada num patamar muito alto, né? Ou ela é do cotidiano, amar, quase tudo, já eu amo isso, eu amo aquilo,
ou então é um amor sublime, incondicional. Mas se ele é um sentimento, ele é construído. E quando eu tenho senso de filho de Deus, eu vou atrás dessa construção. E eu gosto muito, porque Cristo diz, amem-se uns aos outros, que antigamente já tinham aprendido, ama o teu próximo, quer dizer, aquele que está próximo de ti, e ele chega ao ponto de dizer, amem até mesmo o seu inimigo, e depois ele diz, amem como eu vos amei. Então o amar, ele vai estar em todos os caminhos doutrinários de outras religiões, mas ele é uma construção. E eu gosto muito da palavra amigo, porque amigo vem de amor, sua origem é amor. Então haja de forma amigável, mesmo quando a hostilidade lhe chegar. Seja amigável. Não devolva a hostilidade com hostilidade. Devolva de forma amigável, o que não isenta de precauções, né? De previdências. Né? Não é a mesma amizade que eu dou para minhas amigas aqui, não é a mesma que eu vou dar para alguém que está querendo me agredir. Né? Mas eu vou agir de forma amigável, não hostil. É essa a ideia final. Vamos construir esse amor a partir de uma ação amigável nos nossos relacionamentos. Eu fiquei pensando que esse amigável é com a gente mesmo também, né? Porque às vezes isso, tudo que a gente vem falando aqui, pode gerar uma autocobrança, dependendo do estágio, do momento em que a gente tá de dor, dependendo do estágio, do momento de sofrimento, né? Dependendo do momento de despertar ou do momento da vida exato em que tu tá. E aí tu começa a te cobrar algo, tipo, poxa, mas aí a gente esquece que esse Deus, ele é amor. Daí é o amor universal, que vem nos ensinar que a gente consiga fazer isso com a gente mesmo, de que sim, eu preciso arregaçar a manga e criar uma responsabilidade e buscar esse senso de filho de Deus, mas isso tudo parte de um processo amigável com a gente mesmo também, né? Porque é isso, assim, eu entender que é uma coisa, são pequenos passos, né? Que a gente, às vezes eu fico pensando assim, nossa, a gente exige tanto e aí às vezes tu muda uma coisinha e grandes coisas mudam de acordo com que essa energia vai mudando, né? Então, às vezes pequenos passos que a gente seja amigável com a gente, pare para refletir com tudo que a gente conversou aqui, mas que a gente possa pensar onde esse senso, onde essa mudançazinha aqui que desse cansaço que a gente às vezes tem, né? No momento de dor, tipo, eu quero sair desse lugar onde eu tô para despertar para essa luz, mas assim, quais são as pequenas coisas de responsabilidade que eu já consigo assumir? Porque essa responsabilidade ela também cresce, né? E ela cresce com os resultados, que a gente também precisa estar atento a observar. Então eu acho que é isso assim, que às vezes para não gerar, porque é isso, eu vou ser amigável comigo também. Talvez ainda não consiga ter aquele amor, aquele alto amor, né? De amar o próximo como a si mesmo, porque o primeiro amor é com a gente mesmo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, tá? Mas o quão amigável eu estou sendo comigo, porque às vezes eu faço para mim o que eu não faria para amigo nenhum, né? Porque esse senso de filho de Deus, ele me dá responsabilidade com os outros, mas comigo como espírito, porque é uma caminhada que é nossa. E o que eu consigo fazer agora? E aí entra esse fato, né? De acordo com que esse senso de filho de Deus, ele vai se introjetando dentro da gente, a gente vai tendo mais valor realmente em quem a gente é. Porque o ser filho de Deus tenho valor. O que eu consigo agora fazer? Né? Então eu fiquei pensando nisso assim, porque é uma autocobrança que a gente tem, principalmente quando a gente desperta para essas coisas, a gente pensa, preciso me transformar, então eu preciso fazer grandes coisas. Nem Deus espera isso da gente, porque ele sabe, né? Deus não espera que a gente faça coisas mirabolantes, não. São pequenas transformações. Então, eu falando de amigável, eu fiquei pensando nisso, né? Quão amigável eu consigo ser comigo, por exemplo? Mas é isso, vou passar. E para a gente fechar, queria contribuir também assim com uma outra reflexão do Emmanuel, de outra obra, né, que ele fala assim que a gente precisa buscar o nosso papel cada vez mais ativo, sair da posição passiva e ir para uma posição de ação, né? O ativo ele está remetendo a isso, né? E daí tem o trecho que diz assim: todos somos filhos de Deus, a herança divina jaz conosco, né? Cabe-nos descobrir os talentos da nossa filiação.
seja, onde é que a gente é bom? Eu não preciso ser bom em tudo. De repente, se eu sou uma pessoa que eu tenho raiva, que eu tenho alguma coisa ali, deixa eu invalidar isso, não tentando, às vezes, algo que eu não tô conseguindo corrigir. Mas pega aquilo que tu é bom e sobrepõe. Coloca, né? Deixa eu colocar um amor em alguma coisa, já que eu não consigo ser bom nessa outra aqui, deixa eu pegar um talento que eu tenho e colocar isso acima. Porque daí eu tô exercendo, eu tô saindo do momento passivo, onde eu deixo com que a raiva, os sentimentos me dominem, e eu pego algo que eu sou bom e me torno ativo. Aí eu tô no controle da situação, eu tô agindo mais com esse senso divino, né? Tô dizendo assim como Deus é criacionista, nós, como criaturas, filhos de Deus, também somos seres que criam. Emmanuel também nos diz em outras obras que nós criamos pela palavra e pelo pensamento. Isso é criação. E se a gente pensa e fala o tempo inteiro, nós somos criacionistas o tempo inteiro. Assim como Deus. Filhos de Deus são criaturas criadoras, né? A gente não foge disso, né? Então é bom a gente reforçar e lembrar sempre disso, né? Meus queridos, eu adorei o nosso bate-papo, essa conversa. Foi muito bom. Melhor do que... Eu nem vou dizer que eu esperava, porque eu já esperava que fosse muito bom, mas eu gostei muito mais do que qualquer ideia. Bom mesmo estar com vocês. É sempre bom estar com quem a gente gosta, mas a gente também tem que aprender a ficar com quem a gente não gosta e tornar essa relação harmoniosa. Não? Mas tu gosta ou não gosta da gente? Eu disse gosto, né? Mas... Ricardo, muito obrigada pela participação. Prazer te ter aqui com a gente na jornada. Volte sempre, está convidado para outras pautas, em algum momento que tu tenha disponibilidade de agenda para estar com a gente, vai ser um prazer te receber de novo. Que bom, que bom. Não, só agradecer, e é isso. E quando a gente não gosta, a gente ora, porque por enquanto é o que dá para fazer, né? Brincadeiras à parte, obrigada, Ricardo, de verdade, do fundo do coração. Ricardo é uma pessoa muito boa da gente conviver, assim, uma pessoa que dá satisfação da gente ter perto, de ter boas conversas. E a gente brinca ainda, né? É difícil brigar com o Ricardo, então, assim, eu espero não conseguir tão cedo. Tô brincando, mas obrigada, Ricardo, mais uma vez. O nosso fechar, né? Dar um abracinho aqui coletivo. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Continuem nos acompanhando aqui nos nossos conteúdos, comentem, postem o que vocês acharam para nos ajudar a criar conteúdos cada vez mais voltados para as necessidades de vocês também. O que é ser filho de Deus para cada um de vocês? Podem responder. Boa. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até o nosso próximo episódio.